Boa noite, meu nome é Gabriela. Eu sou autora do resumo que tem por título A Influenza H1N1, Pandemia 09, que é um estudo de revisão descritiva sobre o impacto global e resposta em saúde pública. Em 2009, o mundo enfrentou a influenza A, o subtítulo H1N1 PDM09. Foi a primeira pandemia do século XXI. Apesar de ter sido de gravidade moderada, esse vírus ele deixou uma lição fundamental e redefiniu as formas de saúde pública, de como lidar, com ameaças respiratórias, começou nesse período. Bom, o nosso trabalho ele é baseado em uma revisão descritiva, como assim mencionado no título, que vai analisar essa trajetória completa desse vírus, e desde a crise global até o impacto persistente e sazonal na atualidade. O objetivo é, claro, entender o legado do H1N1, avaliando a resposta sanitária e a evolução da vigilância nessa situação. Mas como chegamos com essas conclusões? A nossa pesquisa ela seguiu um rigor de uma revisão descritiva da literatura. Então, a gente analisou documentos científicos e principalmente os relatórios epidemiológicos oficiais de grandes organizações como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, que é a OPAS. E o estudo abrange um período estendido, de 2009 até os dados mais recentes de 2025. O que nos permite assim, traçar esse processo de transição do vírus de um agente pandêmico para uma ameaça sazonal em pleno vigor, como a gente vê hoje. Então, assim, no trabalho também a gente vê o foco nos dados recentes e o estado atual que se encontra o vírus, E nos resultados a gente vê que o H1N1 ele não é uma coisa só do passado, uma história do passado. Ele é atual, ele se consolidou como um agente de gripe sazonal dominante. Então, assim, os dados de janeiro de 2025, eles mostrou que a positividade global da influenza atinge mais de 22%. E que o H1N1 PDM09 é o subtipo A mais detectado em várias regiões, incluindo a Europa, a América do Norte. Esses são dados que a OMS trouxe agora atualizados em 2025. O impacto dessa circulação e dessa elevação das taxas de infecções respiratórias agudas graves acaba gerando uma sobrecarga direta e imediata dos sistemas de saúde, uma superlotação e tudo mais. Então, a resistência do vírus, que se tornou algo do ciclo sazonal, após ser temporariamente suprimido durante a pandemia do Covid-19, demonstra que a sua vigilância ela precisa ser constante, que são os dados do Silva, de 2024. E a experiência que ficou do H1N1, sobretudo de 2019, estabeleceu essa importância de estratégias de preparação contínua para lidar com isso. Então, as políticas globais atuais, elas têm, por exemplo, como a Estratégia Mundial de Controle de Influenza, que é de 2019, ela utiliza a memória dessa pandemia para justificar o foco de vigilância epidemiológica e no investimento maciço de vacinação atual, que a gente tem. De vacinação anual, exatamente também. E o vírus, ele, ao sobrecarregar os hospitais, mesmo na fase sazonal, ele reforça a necessidade de um sistema de saúde adequado, de prontidão, ali que tenha UTIs, que tenha recursos conforme as lições que a crise deixou para todo o sistema. Então, assim, o legado do H1N1 ele é justamente obrigatório, teve a obrigatoriedade de transformar a experiência em políticas preventivas, políticas públicas adaptáveis, certo? Então, assim, concluindo, em suma, a gente vê que o H1N1 do PDM09, da pandemia de 2019, ele provou que ele pode ser um paradigma crucial na gestão de crises, para que haja essa gestão dessas crises. E estudos, eles confirmam que o investimento contínuo em resposta de vigilância são essenciais. Então, o vírus, ele não apenas nos forçou a aprimorar as estratégias de vacinação e monitoramento global, como também nos lembra que a segurança sanitária global, ela depende da nossa capacidade de transformar as lições aprendidas em políticas de saúde pública ágeis e também eficazes para mitigar os riscos sazonais de futuras ameaças pandêmicas. Então, assim, esse foi a conclusão da nossa pesquisa em si, da nossa revisão aqui. E sendo assim, o nosso grupo, composto por em torno de 7 pessoas, finalizou esse resumo, concluindo assim, então, o objetivo.